Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rejane e hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa no canal do município de Itauá, Aula na Tela. Hoje nós vamos falar de memórias literárias, um gênero textual que a gente vai aprender a conhecer um pouquinho sobre ele. Vamos lá? Vamos pensar. O que é memória? Você sabe? Memória é aquilo que você guarda aqui e retoma em determinado momento. São fatos já vividos que foram marcantes e que ficaram gravados. Em algum momento da vida podem ser retomados. Mas memória literária é um gênero textual um pouquinho mais específico, com algumas características. Vamos aprender? E eu vou começar a nossa aula de hoje com um trechinho de Bartolomeu Campos de Queiroz. É preciso muito bem esquecer para experimentar a alegria de novamente lembrar-se. Tantos pedaços de nós dormem num canto da memória que a memória chega a esquecer-se deles. E a palavra, basta uma só palavra para sangrar o abstrato morto. Há, contudo, dores que a palavra não esgota ao dizê-las. É isso aí, pessoal. A memória literária que a gente vai ver hoje, ela vai ser externada com palavras. É o falar do pensamento, das memórias que você buscou, que ocorreram e que agora serão escritas ou faladas. No caso das memórias literárias, escritas em forma de texto. E qual é a principal característica de uma memória? Como defini-la? É o ato de escrever como arte de reviver uma época por meio de lembranças pessoais e de modo literário. O que seria um texto literário? Literários são aqueles textos ficcionais que, de fato, foram imaginados e escritos por um autor, diferente dos textos reais que se limitam a contar o que realmente aconteceu, certo? Então, fica aí entendido que memórias literárias podem ser inventadas ou podem ser adaptadas. Foram vividas, mas agora para ser contadas, vão necessitar de alguns ajustes, de um tipo de linguagem mais literária para ser escrito, para ser contado. E aí esse texto, memória literária, ele vai apresentar início e fim bem demarcados. Início do texto ele é dedicado a situar o leitor no tempo e no espaço, ou seja, vai apresentar para quem lê o espaço onde os fatos aconteceram, o local, vai situar no tempo, em que tempo foi e dar indícios de quem são os personagens e principalmente lembrando que esse texto vai ser sempre contado do ponto de vista de um narrador-personagem. Esses fatos são fatos marcantes. Se algo que a gente já viveu, a gente não consegue lembrar, é porque não foi marcante, não é mesmo? Então, no caso das memórias literárias, o narrador vai buscar algo que foi marcante, algo muito interessante. Porque, vamos lá, se não for interessante, não vai satisfazer quem lê. E aí esse texto pode ser concluído com uma cena específica dessa memória e a gente agora vai ter que perceber que a memória literária, embora se assemelhe a gêneros como a autobiografia e o relato pessoal, ela apresenta outras peculiaridades. Ou seja, eles são bem semelhantes porque são ambos narrados em primeira pessoa,
mas possuem características diferenciadas. A autobiografia é um gênero textual onde o narrador, personagem, conta sua própria vida, desde que nasceu, as coisas importantes que realizou até o presente. O relato pessoal também é contado em primeira pessoa. É um relato que você faz de si mesmo, porém é bastante específico, seu, com suas caracterizações, com suas definições sobre você. Mas as memórias literárias, elas vão um pouquinho mais além. Elas detalham a vida de todos os envolvidos ali naquela história, junto ao narrador personagem, certo? Então é sobre memórias literárias que a gente vai trabalhar mais a fundo e aprender um pouco mais. Sempre escrita em primeira pessoa, ou seja, o narrador aqui, ele é personagem, gente. O que é um narrador personagem? É aquele que, diferente do observador que apenas observou, viu os fatos e sai contando, o narrador personagem, ele participa da história. Ele pode contar um fato ocorrido com ele ou que alguém contou e ele está detalhando, certo? Mas ele conta tudo sempre em primeira pessoa. Então vamos já ver alguns exemplos. Esse gênero literário, que é a memória, ele vai estar baseado em dois fatores: a memória resgatada e a linguagem. A linguagem é a forma como essa memória será contada. E aí ele também pode ser escrito com base no depoimento de outra pessoa. Por exemplo, a pessoa vivenciou um fato, lembrou dele agora, contou e você vai querer escrever essa história. Então você vai usar o narrador personagem, você não é o personagem da história, mas você vai contar como se você fosse personagem naquela história. Você pode contar a história dela, mas participando também. É aí que entra a questão do literário. Professor, eu posso contar uma história real? Pode. Mas você vai ter que colocar características literárias, vai ter que fazer algumas adaptações, certo? Como assim? Na memória literária, a gente não precisa seguir o tempo cronológico. O que é tempo cronológico? São fatos sequenciados, um após o outro, seguindo a sequência lógica. A gente, na memória literária, não precisa se preocupar com isso. A gente pode trabalhar um tempo psicológico, ou seja, como a gente está falando de memória, você pode muitas vezes estar contando um fato e lembrar um fato anterior a esse para definir. Também na memória literária, a gente não vai poder dizer que ela é estritamente narrativa. Por quê? Porque em diversos momentos ela vai apresentar traços descritivos. Suponhamos que a gente vá falando nessa memória da sala da casa da nossa avó. Então a gente vai descrever essa sala, dizer tudo que havia ali. E aí, nesse caso, a gente está utilizando a descrição, certo? Vamos usar muitos adjetivos numa descrição. A gente utiliza bastante adjetivo para detalhar tanto as personagens quanto o que acontece ao redor dessa personagem, no tempo, no espaço, vai descrevendo tudo isso e utilizando adjetivos. Vamos utilizar o emprego de advérbios, tá? Principalmente aqueles que dão ideia de tempo. Eles estão muito presentes nas memórias literárias. E vai haver o predomínio de quê? Se eu estou contando um fato que já aconteceu, então eu vou utilizar o pretérito, que é o tempo verbal, que significa passado. E aí, no gênero memórias, esse verbo que a gente está dizendo que era passado, claro, se já aconteceu, se a gente está lembrando,
está no nosso passado, que a gente também chama de pretérito. E aí nós vamos ter os dois tipos de pretérito mais frequentes no gênero memória, que é o perfeito e o imperfeito. Professora, eu nunca consegui aprender por que o verbo é perfeito e por que ele é imperfeito. Para mim, perfeito é uma coisa certa, para mim, imperfeito é uma coisa errada. Gente, mas é mais ou menos por aí. Só não é errado. O perfeito é aquele passado concretizado, acabado. E o imperfeito é como se a ação tivesse ficado interrompida. Vamos ver neste exemplo? Vejam só. Deste tempo, no entanto, tinha ficado uma fotografia de monóculo do menino e de sua irmã, tirada meses antes da morte do pai. Era toda sua infância retida na caixinha rosa do monóculo. Minúsculo filme que precisava de uma lente para ser visto. Através dela, a gente olhava muitos anos depois aquele tempo como quem usa uma luneta, um telescópio. Décadas depois de tudo, um mascate passou pela cidade onde minha mãe mora, oferecendo-se para transformar filmes de monóculos em fotos de papel. Esse texto de Miguel Neto Sanches. Então, gente, vejamos. Aqui nesse texto, antes de explicar os tempos verbais aqui, a gente vai retomar para vocês entenderem. Eu não sei o que essa professora está trazendo nesse texto, eu não entendi nada. Vocês, de fato, não sabem o que é um monóculo. Mas monóculo era uma espécie assim, de uma caixinha onde você colocava no olho e você via uma foto lá dentro. Era bem antigo. Talvez algumas pessoas da sua família conheçam. Pergunte para elas o que seria um monóculo. E aí esse monóculo aqui nesse texto do Miguel Sanches Neto, ele está sendo apresentado e essa memória está sendo resgatada. Vejam, é algo bem antigo, do passado, inclusive do passado do narrador, que é personagem. E aí ele vai mostrando que essa caixinha, ele diz que era rosa, você olhava para ver a fotografia lá dentro, como se fosse um negativo. E bem aqui ele já vai apresentando que alguém ofereceu-se para transformar os monóculos em fotografia de papel. E aí daqui a pouco a gente corre o risco da fotografia de papel também fazer parte do nosso passado, porque hoje a gente está utilizando mais a fotografia digital. Mas vejamos, é um fato passado, sendo narrado por um narrador personagem, quando ele diz, aqui ó, precisava e olhava, ele usa pretérito imperfeito. Precisava e olhava. Vejam que é um pretérito inacabado, é uma ação interrompida. Quando ele utiliza passou, ele vai utilizar o verbo no pretérito perfeito, algo que realmente ficou concretizado. Mas nós percebemos também a presença de verbos no presente. Isso ocorre muito no gênero de memória, porque o narrador, ele vai contando fatos que ocorreram, mas às vezes ele vem parando no presente. Olha, era o fato de existir um monóculo e agora, aqui no final, ele está sendo visto como se fosse uma luneta. Para comparar que o hoje da luneta era semelhante à forma de ver a fotografia antigamente. E aí a estrutura. Todo texto tem uma estrutura, que a gente chama de introdução, o início, meio e fim, que a gente falou lá no início, lembram? Então, aqui nós vamos chamar de apresentação, porque no texto narrativo a gente chama essa introdução como apresentação. Por quê? Porque é na apresentação onde mostra sobre quem o texto vai contar fatos,
mostra o tempo e o espaço, ou seja, apresenta o personagem, o tempo da narrativa e o espaço, o local em que ela vai acontecer. O desenvolvimento é todo o corpo do texto, o enredo, com todos os fatos, com sua sequência cronológica ou psicológica, e a conclusão é aquele desfecho, onde são retomados os fatos narrados para encerrar o texto. E aí a gente vai explorar aqui um trechinho do Monteiro Lobato para a gente mostrar o encerramento, o desfecho. Eu vou antes dizer que esse é um trechinho de Memórias da Emília, do Monteiro Lobato, que é um gênero de memória, certo? De memória literária. Vejam só. Monteiro Lobato era o autor, contou tudo como narrador, personagem, do ponto de vista da boneca Emília. Quem estava contando a história? Emília, uma boneca. Uma boneca personificada, ou seja, Emília falava, Emília se comportava como gente, como pessoa. Então ela está personificada. Quem não conhece a boneca Emília? A boneca Emília lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, lembram? Estão memorizando isso? Então, nesse desfecho, Monteiro Lobato diz assim, ó: bom, vou acabar com essas memórias. Já contei tudo quanto sabia. Já disse várias asneiras. Já dei minhas opiniões filosóficas sobre o mundo e as minhas impressões sobre o pessoal aqui da casa. Resta agora despedir-me do respeitável público. Aqui, quem é que está dizendo isso? A boneca Emília, que é a narradora personagem. Olha aqui as marcas de linguagem do narrador personagem. Vou, certo? Resta-me. Resta agora despedir-me. Aliás, não é resta-me, é despedir-me. Então, ele se inclui. Ele conta uma história, no caso, ela, ele, narrador personagem, ela, a boneca Emília, conta a história de vida dela. O pessoal aqui da casa. Que casa era essa? A casa onde ela vivia. Então, agora, nós vamos ver mais características de tudo isso que a gente falou nesse trechinho, nesse fragmento de O Olho de Vidro do Meu Avô. A casa de meu avô era silenciosa. Todas as palavras tinham sido ditas. Nada mais mudava do lugar. Mesmo no escuro se podia encontrar uma agulha na gaveta do criado, que também era mudo. Uma casa sem palavras é uma casa vazia. Palavra povoa tudo, corta o silêncio e aonde chega fica. Se a gente escreve, pode apagar, mas se falamos, fica impossível recolher as palavras. Palavra é como borboleta, bate as asas e voa. Palavra não nasce em árvore, ela brota no coração. A gente sabe que ela tem cor, porém cada uma guarda uma ilusão. No alpendre da casa do meu avô, havia 3 borboletas presas na parede. Suas asas eram de louça dura, elas não partiam. Para voar é preciso asas leves e muito vazio pela frente. Para falar é preciso ter o que dizer. Como meu avô tinha um olho sim e outro não, ele era um homem meio sim e meio não. Um dia sua ternura aparecia inteira, outro dia não havia ternura nenhuma. Dividido por 2, meu avô era meio termo. Até hoje, se me lembro de meu avô, fico meio na dúvida. Não sei se o retrato que guardo dele é com o olho de vidro ou não. No entanto, é um retrato que me olha e me atravessa como um fantasma. Um olhar que machuca, pergunta, amedronta. Então, gente, aqui nesse texto emocionante que conta a história do olho de vidro do avô do narrador personagem. Veja só que ele não dá nomes a esses personagens, que é o avô
e que é ele, mas que ele descreve o alpendre da casa, os detalhes mínimos, com muita linguagem literária, ou seja, com figuras de linguagem, com metáforas, com comparações. Ele dá detalhes da casa do avô. A gente fica imaginando, criando aqui uma imagem dessa casa. Algo com carinho, algo marcante. E aí a gente identifica o narrador-personagem nesses pontos, ó. Meu, não sei se me lembro, não sei. Então são marcas que a gente vê que a pessoa está falando de si mesma, ela está se incluindo na história. Então é narrador-personagem. E vai contando fatos do passado. Vamos escrever memória? Topa? Escrever memória é reviver o passado, contar isso de forma literária, através de um texto narrativo. Você vai contar suas experiências pessoais. Quer contar a experiência de outra pessoa? Faz uma entrevista e conta. Só não esquece de se incluir na história e de narrar tudo como se você fosse a própria personagem. Faça sua escolha. Escolhe aí. Você vai falar uma memória, você vai escrever, falar, depois escrever, ou escrever e depois falar, né? Você vai escrever a sua própria memória ou a memória de alguém? Vamos considerar, sim, algumas características, alguns elementos que você tem que considerar ao produzir a sua memória. Você vai pensar que o narrador é personagem, ou seja, se você vai narrar a sua própria história, algo que você vai resgatar da sua memória de adolescente, da sua infância, ou uma memória mais recente, você vai ter que contar em primeira pessoa. Se você for contar a memória de outra pessoa, mas você vai se incluir, você vai narrar como personagem, também em primeira pessoa. Pode contar a história do seu avô, da sua mãe, ou algo de outra pessoa que você já ouviu, ou vai fazer uma entrevista, vai perguntar. Sugestão. Você pode conversar com a sua avó para ela te contar algo do passado dela. Por exemplo, como era a juventude dela? Para você comparar com a sua adolescência de hoje, o que ela fazia quando ela era adolescente? Faz essa entrevista, vai anotando alguns pontos e depois você vai contar essa memória da sua avó semelhante ao texto que a gente viu aqui agora, anteriormente. E aí você vai poder utilizar a ordem cronológica ou psicológica, vai apresentar trechos descritivos, ou seja, se você vai... Aqui no texto que a gente acabou de ler, a descrição estava em dizer como era o alpendre da casa. Vejam que até as borboletas tiveram o seu momento descritivo. Vai utilizar adjetivos, figuras de linguagem, metáforas, comparações e também não esquece que vai utilizar o tempo passado, pretérito perfeito e imperfeito, mas em alguns momentos podem ser apresentadas marcas do tempo presente. Eu fico por aqui, espero ter contribuído para o seu entendimento sobre o gênero memória literária. Desejo para você um momento bom, de felicidade, de aproveitamento na escrita do seu texto. Beijos, tchau, até a nossa próxima aula.